A evolução das tecnologias, o crescimento constante do número de internautas e o comportamento dos eleitores mostraram que, apesar de fake news e ataques, as redes sociais prometem ser, neste ano, um campo fundamental para os candidatos. Fundamental e muito discutido, com toda certeza. Exatamente. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o cientista político Bruno Soler. Bruno, que alegria ter você aqui no nosso programa. Faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. É um prazer receber você para a gente falar desse assunto que já está em ebulição. A gente está em fevereiro, mas só se fala disso, né? Eleição e rede social. Prazer, querido. Prazer, Tainá. Uma satisfação estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. E, de fato, né, a rede social virou uma coqueluche, né? Todo mundo discute a rede social agora como se ela é a salvação para as campanhas eleitorais, como que ela pode ser usada, como que ela pode... o quanto que ela influencia na decisão do... e tudo mais. Eu tenho uma visão de que a rede social, as mídias digitais, elas são mais uma mídia, né? E uma mídia muito presente. Só que elas não são, elas por si só não se bastam. Elas precisam ainda da conexão com as outras mídias tradicionais, com a televisão, com o rádio, até mesmo com a coisa mais analógica, né? A gente ainda tem contato, por exemplo, em alguns lugares do país, em que a comunicação se dá política ainda pelo envio de material para casa, pelo correio, e tudo mais. Eu acho que é tudo uma questão de complementação. Agora, o que é fato é que não é possível hoje pensar em fazer uma eleição, entrar numa campanha eleitoral, se o candidato não estiver presente nas redes sociais. Isso é impossível, é como se você estiver fora do mundo, né? O mundo hoje acontece nas mídias digitais e acontece em todos as plataformas que a gente conhece aí, Facebook, Twitter, TikTok, que agora está crescente demais, Instagram, todas essas plataformas. Então você tem que estar presente nelas, é fundamental. Quem está discutindo a sociedade tem que estar onde a sociedade está, né? Não tem, senão você está completamente fora, completamente alijado do processo. Então é fundamental, mas acho que a gente não pode só dizer que ela é única. Tá? Porque hoje já tem uma tendência, como as emoções são fortes, né? Começam, o resto não é importante, é só rede social. Não, ela é complementação, ela é uma ferramenta importantíssima, mas não é única. Né? Uhum. E, Bruno, quando a gente fala, né, dessa plataforma que para nós é tão prático, né? É o celular aqui nas mãos e você já acontece algo em tempo real, você posta. Você acha que é um trabalho que precisa realmente, né, de um auxílio, de um assessor, de um trabalho mais pensado ali para colaborar com essa campanha, né? Essa coisa do arriscar, dessa linguagem factual, também tem que ser pensada, né? Tem que ter uma estratégia. Precisa. Não, é fundamental. E é uma estratégia que, às vezes, ela pode, inclusive, fugir da estratégia tradicional do candidato. Porque, por exemplo, vamos pegar dados aí quem faz a medição hoje de televisão no país, né, que é o Kantar e Ibope, vai. Quando a gente pega os dados do Kantar, você vê, por exemplo, os jovens quase não estão mais assistindo a televisão, eles diminuíram o conteúdo de televisão, é uma diminuição gritante, quase 40% menos a faixa de 16 a 24 anos do que, por exemplo, a de 25 a 35, né? Você tem 40% menos de pessoas nessa faixa assistindo televisão. Então, essas pessoas têm uma linguagem própria e elas estão muito mais presentes nas redes sociais. Então, para um candidato é fundamental entender isso. Né? Até a própria forma como a gente mede a audiência hoje na TV já é uma forma obsoleta, né? A gente pensa em medir audiência com um aparelhinho que fica na casa da pessoa, como se as pessoas assistissem TV só sentados no sofá e vendo. Não, hoje as pessoas assistem TV pelo celular, né? O celular é uma outra ferramenta, né, de assistir TV. O fato é, você tem públicos diferentes nessas redes com mais presença. E por isso você precisa ter estratégia. Não adianta eu querer falar da mesma maneira que eu falo na televisão, como eu vou falar no TikTok.
né, a agilidade que se tem, a forma que eu vou ter que passar o conteúdo. Por isso que é fundamental você ter assessoria política, assessoria de comunicação, para poder organizar essa comunicação para o candidato. Ele precisa disso, até para que seja efetivo, né? Porque senão eu posso estar presente nas redes sociais é uma coisa, estar presente e impactar é uma outra coisa, né? E para impactar eu preciso de estratégia, não tenha dúvida nenhuma disso. E aí tem uma questão também, Bruno, que é uma questão de que, assim, até onde vale para impactar, né? Qual é o limite ético e qual é o limite de resultado que a gente tem que avaliar, por exemplo, para chegar a impactar numa rede social? Porque, assim, a gente vê muita gente usando rede social querendo like, querendo clique, querendo impactar, mas aí a gente vê também uma enxurrada de inverdades, de fake news, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí nas redes sociais e que durante as eleições, nas últimas eleições já aconteceram, nas últimas eleições todas vem acontecendo e que nessa também deve acontecer, né, Bruno? Precisa ter esse bom senso também de quem está fazendo a campanha. Precisa, até porque é crime, né? Hoje, se o cara, com as novas leis que estão surgindo, a gente está vendo, inclusive, pessoas poderosas hoje da República sofrendo processo em função dessa questão das fake news, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado redobrado, checar a informação, quem recebe a informação é fundamental, vai atrás de quem você confia, de quem você tem... quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro futebol, eu sou fanático pelo Santos. Chegou uma informação aqui que o Santos contratou tal jogador. Aparece, às vezes as pessoas fazem por quê? Porque querem caçar like, porque querem ter essa informação. O que eu faço? Qual que é a minha... Eu entro lá na página do Santos para ver se, de fato, contratou. Porque se o Santos contratou, ele vai anunciar, né? É um dado oficial do clube e tudo mais. A gente precisa ter isso também para a política, né? Então veio uma informação, vamos checar com a grande imprensa se eles estão realmente dando essa notícia, se é só um blog criado, quantas pessoas que estão compartilhando aquilo, né? É fundamental, porque quem repassa fake news também está cometendo crime. Não é só quem produz a fake news, é quem repassa também. Então, até para que o eleitor não entre nessa roubada, né? É fundamental ter esse cuidado. A gente precisa, e os órgãos de fiscalização, eu imagino que nessa eleição vão estar ainda mais de olho nesse processo. Todas as informações que a gente tem visto no TSE são nesse sentido, né? O ministro Barroso, hoje presidente do TSE, tem falado muito disso, né? Muito dessa questão de que a gente precisa combater as fake news no processo eleitoral. Até porque fake news não ajuda ninguém. Se a gente está falando de coisa fantasiosa para cuidar de problemas que são reais das pessoas. Então não adianta a gente ficar pensando que fake news vai resolver alguma coisa. Uhum. Bruno, olha, você falou lá atrás um pouquinho na sua resposta a questão das regras, né? E as redes sociais também têm muitas regras, até no dia a dia, né? Hoje, qualquer coisinha não, né? Mas qualquer item, se não souber ser bem expressado, você pode ser cancelado, a página pode ser suspensa, mas muito mais do que isso, quando a gente fala de eleições, ainda mais em períodos de campanhas, o candidato pode ser punido de alguma forma, né? Quais são as regrinhas básicas ali que vão ser que são, né, usadas dentro das redes sociais ali para pontuar, né? Ninguém, né? Agora já tem lei para isso. Tem lei e tem uma coisa, né? Além da própria lei que já define vários processos, a gente tem uma coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que essas redes sociais, elas são ambientes privados. Apesar de tudo, de todo mundo estar lá, elas não são públicas, elas são privadas, tem dono, né? E esses donos impõem regras. E para a gente ter uma ideia de quão poderosas são essas regras, a gente teve um presidente dos Estados Unidos da América com conta banida. Quando que a gente podia imaginar uma situação dessa? Mas o presidente Trump teve as contas banidas, por exemplo, do Twitter, né? Que é uma dessas plataformas. Então, a gente tem que estar atento ao que são as regras daquela comunidade que a gente está fazendo parte, que é uma comunidade privada,
que tem os seus regramentos, e a gente daí, como o candidato, quem está se colocando no processo eleitoral, precisa daí acompanhar os regramentos do TSE. Tem questão de valores de impulsionamento, o quanto que pode impulsionar, o quanto que não pode impulsionar, isso tem que estar discriminado direitinho na conta eleitoral do candidato, você não pode abordar pessoas que não queiram ser abordadas, então você tem que ter aquelas opções do opt-in, opt-out, né, que o pessoal chama, que é autorização para poder falar com as pessoas, porque nós temos uma lei de proteção de dados. Então tudo isso tem que ser muito bem observado por quem vai fazer o processo eleitoral. Agora, a gente não pode esquecer disso. A pessoa pode estar cumprindo toda a regra eleitoral, mas se descumprir, às vezes, o que aquela comunidade exige dentro da sua organização ética, você pode ser punido. Pode acontecer. Né? Às vezes eu estou cumprindo tudo certinho na lei eleitoral, mas eu falei alguma coisa ali que desagrada aquela comunidade, e aquela comunidade acha ofensivo, acha de um teor tal, e ela tem por direito, porque é dela, é privado, me banir ou me suspender do processo. É uma discussão grande, né? Porque hoje é um meio que todo mundo quer ter voz, quer falar, tudo mais, mas a gente tem que entender que existem regras, né? É verdade. Eu não posso chegar na TV e começar a falar tudo que eu quero, porque às vezes aquela emissora de TV tem uma regra, né? É a mesma coisa na rede social, eu tenho que respeitar o espaço do outro, né? Tá certo. Agora, Bruno, a pergunta de $1 milhão. Rede social vai ganhar a eleição esse ano? Como é que vai ser o negócio? Que ganha eleição é estratégia, Roberto. Quem ganha eleição é estratégia. E as redes sociais são parte da estratégia. Tá? Não são elas, mas elas são parte da estratégia e são fundamentais para qualquer candidato hoje que pense em ganhar a eleição. Mas não são elas que ganham. Quem ganha é a estratégia. Para qualquer cargo, né? Quando a gente fala em rede social e candidatos, a gente pensa em todos os cargos eletivos hoje, cada um, obviamente, com a sua característica, né? Mas todos eles precisam ter uma estratégia específica para as redes, então, né? Perfeito, não, precisam. Existem candidatos de clusters, né? Candidatos de temas, né? E esses candidatos que têm temas, eles têm até mais facilidade em lidar com as redes sociais, né? Então, por exemplo, tem aquele candidato que é o candidato da segurança pública, o candidato do direito do consumidor, o candidato da proteção dos animais, né? Esses caras conseguem, a partir dos cortes que você tem hoje na rede, por análise de dados, você procurar eleitores que têm identificação com essa causa. Então você vai criar uma segmentação para esse público. Agora a gente ainda tem no Brasil aqueles candidatos que não estão presentes nas redes, né? Que são os candidatos ainda, os analógicos, que são aqueles caras que foi prefeito da cidade há não sei quanto tempo, e agora que está se colocando. Mas mesmo assim, hoje, ele sente necessidade de estar discutindo pelo menos alguma pauta. Que seja para dizer, olha, eu visito tal lugar, eu estou fazendo tal coisa, mas é uma forma inclusive, de se divulgar, né? Então tá todo mundo presente nas redes. Agora, tem que saber usar, primeira coisa, a estratégia, né? Que daí vem da pesquisa, vem da análise de informações e tudo mais. Eu vou falar, eu preciso falar com tal público. Onde está esse público? Está na rede social? Ele está mais no Twitter, ele está mais no Facebook, ele está mais no Instagram. Eu preciso começar a fazer esses cortes e daí começar a direcionar a comunicação para falar com esse público, para chegar nesse público. Né? Tá. Essa é a grande facilidade que as redes sociais dão hoje. Muito bom. Bruno, nós reparamos, né, nos últimos tempos, aí temos muitos jovens políticos que ingressaram e estão desempenhando um papel legal aí na comunidade. E tem um papel também muito atuante nas redes sociais. Você acha que isso tem possibilitado, você acha que as redes sociais têm despertado essa vontade nos jovens entrar no meio político e ter essa ferramenta como meio de comunicação, como você mesmo falou, né? Que as frentes, né, na saúde, na segurança, então é onde eles usam para divulgar. Você acha que tem despertado o interesse dos jovens ingressar no meio político? E também participar, né, como eleitores? Não só como políticos, claro, também, mas eleitores, né? Como eleitor, né?
Não tenha dúvida, tá, né? Na verdade, o que a gente tem visto, né? A rede social deu voz para as pessoas. Todo mundo pode falar o que acha, né? É incrível, porque eu posso discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia, a possibilidade da guerra da Rússia com a Ucrânia, como se eu fosse um grande especialista no assunto, e eu vou lá e digo o que eu acho. E as pessoas que me seguem vão me ouvir, né? Isso é fantástico, é democrático, né? As pessoas vão ouvir a minha voz, o que eu estou achando sobre aquele assunto. Pode ser que elas concordem, pode ser que elas discordem, pode ser que elas não façam a menor ideia do que eu esteja falando, mas eu estou lá me expressando. E essa chance de se expressar, evidentemente, que leva a que as pessoas consigam defender mais posições. E a partir do momento que eu começo a defender posições e eu tenho gente que olha, as posições desse cara são interessantes, eu concordo com o que ele pensa, eu acho que ele pode... O que é a representação do deputado? É representar as pessoas. Então, se aquela pessoa começa a dizer coisas que me representam, eu posso começar a imaginar que ela vire uma candidata ou um candidato, né? Isso é muito interessante e a rede social permitiu isso. A gente vê esses movimentos, né? Movimento Brasil Livre, por exemplo, que começou lá na época do processo de impeachment da presidente Dilma. Começaram a surgir algumas figuras que a gente nem imaginava, né? Kim Kataguiri, o Arthur Mamãe Falei, que faziam vídeos, começavam a falar, e as pessoas começaram a se identificar com essas pessoas, e foram dos deputados mais eleitos, mais votados aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? E isso se repetiu em vários estados do país, mas muito nessa linha, com pessoas dizendo o que elas pensam, e as redes sociais dão essa oportunidade, porque ela é democrática, ela dá essa chance, e daí vai da capacidade de articulação, da capacidade de estratégia. Daí o cara começa a perceber, fala, olha, o que eu falo agrada mesmo. Eu tenho não sei quantos retweets aqui, eu tenho não sei quantas curtidas, eu tenho não sei quanto, né? Eu vou começar a falar mais para esse público, vou tentar atingir mais essas pessoas. Daí você começa a criar a estratégia de comunicação política. Mas não tem dúvida, a participação hoje do jovem e na política é muito maior em função do que as redes sociais permitiram, né? Com certeza. Bruno, para a gente fechar, queria que você falasse quais os cuidados para os eleitores, né? Quando vão para a rede social também, e quando acessam esses conteúdos, né? É sempre bom checar quando for informação, enfim, quais os cuidados que a gente tem que ter, nós eleitores, né? Pessoas simples, temos que ter na hora quando acessamos as nossas redes sociais, somos bombardeados e vamos ser muito bombardeados com toda certeza nesses próximos meses aí. Não tenha dúvida. A primeira coisa é sempre duvidar. Chegou uma informação que você acha muito, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, até a expressão, né? Quando chega uma mensagem que você fala, não, peraí, vamos analisar. Será que de fato é isso? Né? É sempre importante a gente ter um tom crítico, porque pode ser uma pessoa só que esteja falando aquilo, e aquilo deu uma repercussão. Né? Porque justamente por esse ambiente extremamente democrático, que todo mundo pode falar qualquer coisa, isso pode acontecer. Né? Ou seja, a gente tem que ter, primeira coisa, rechecar sempre o que aparece, rechecar. Segunda coisa, pessoal, nós estamos aqui num programa que tem um nome, né? Que é o programa do bem. Tirar o ódio das redes sociais, né? A gente não precisa ir para a rede social para xingar, para achincalhar. Não é o objetivo daquilo, né? Às vezes a gente acaba entrando numa... Eu fiquei vendo agora, por exemplo, teve a morte do guru do bolsonarismo, né? O Olavo de Carvalho. A gente vê, pessoal, para que muita gente entrando para criticar a morte, para desejar que o cara tivesse morrido? Serve para que isso, né? Leva ao quê? Isso, né? E é uma exposição pessoal. O pior de tudo é isso, porque às vezes a pessoa ela se expõe, e teve gente, inclusive, não sei se vocês lembram, um episódio, teve um jornalista esportivo que pediu a demissão de um cara que entrou na rede social dele para xingá-lo, e ofendeu ele de todos os jeitos e tudo mais, e o cara conseguiu demitir essa figura, porque o cara estava na hora do trabalho fazendo esse tipo de crítica e ofensa. Mas, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um ambiente de troca de posições, e eu às vezes posso discordar,
e posso dizer do que eu discordo, mas evitar xingamento, evitar exposição desnecessária e rechecar todas as informações, até para você não fique passando por bobo, né? Porque se você ficar mandando notícia mentirosa para os outros, você vai passar por bobo depois no final das contas, né? Você perde credibilidade, ninguém vai mais acreditar no que você manda. Então, tenha esse cuidado, rechecar e um comportamento civilizado dentro de um ambiente que é tão democrático, que é tão bacana e que permite que a gente interaja. E hoje, olha que coisa maravilhosa, eu posso mandar uma mensagem para o presidente da República e ele pode ver a minha mensagem se eu mandar para ele agora. Né? É tão democrático que chegou nesse ponto a comunicação pelas redes sociais. Olha, uma conversa muito boa, esclarecedora e consciente, né, do nosso papel como eleitores. E obrigada mesmo por colaborar. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser ter dicas ali, até mesmo na hora, né, de Acompanhar suas redes. exatamente, na hora de começar agora a campanha política, né, a gente ficar antenado ali, quais também como comportar, como a gente pode também estar ajudando de certa forma os trabalhos. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Legal. Obrigado primeiro pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa arroba aí, @Bruno Soler. Quem entrar no Facebook, Instagram, Twitter, eu estou em todas as redes sociais, né? Não posso estar de fora, estou falando aqui das redes sociais, tem que estar lá, né? Então, entrando no @Bruno Soler, você consegue a gente mandar mensagem, a gente conversa, bate papo. Eu gosto muito dessa troca. Então, o que a gente puder fazer, estou aí à disposição de todos os espectadores aqui do programa do Bem. Tá certo. Bruno, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Prazer grande em receber você. E a gente espera contar sim com a sua participação outras vezes aqui no nosso programa, viu? Volte sempre. Estou à disposição. A hora que vocês pedirem, estou aqui. Sou um soldado. Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado.